estão felizes? Tem que estar feliz com a palavra. Não há outra coisa que possa trazer felicidade a cada um de nós, senão a manifestação da palavra em seu dia. E você só pode satisfazer quando você vê aquilo. Eu ouvi falar de ti, mas agora eu te vejo. Amém? Muito bem, nós vamos à leitura da palavra de Deus. Vamos ler Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amado Criador, sempre nos é um prazer, como seres mortais, aproximarmos do imortal, daquele que tudo pode. Basta crermos. Tudo é possível para o ser humano se crer. E estamos neste tempo, Senhor, crendo na Tua palavra. Faça com que nossos corações sejam envolvidos pelo cumprimento da mesma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Uma era efesiana. Muito bem, nós estamos agradecidos a Deus por podermos estar aqui com vocês e saber de seu esforço de poder estar aqui conosco. Nós temos um trabalho e você, se deseja ouvir alguma coisa, então aproxima onde está sendo entregue aquela mensagem. Deveria a mensagem que foi revelada pelo Espírito Santo ao profeta, deveria ser pregada nos grandes grupos. Mas mesmo na mensagem Alimento Espiritual, eles perguntavam para o irmão Brana por que esta mensagem não é pregada entre as grandes denominações. Ele diz, não é alimento para eles. E a gente tem que estar certo disto. Tem hora que a gente prega para 2, que é só para 2, é 2 que é para comer. Tem hora que tem muitos reunidos, mas nem todos comem. Enquanto um come, o outro está voando. Enquanto um ouve e entende, o outro está perdendo tudo. E está tudo no mesmo grupo, ouvindo a mesma palavra. O irmão Brana pregou a mensagem Véu Adentro e ele diz que esse tipo de crente nós temos, porque tem crente na igreja que está no átrio exterior, outros estão no átrio interior, que é o Santo do Santo, ou o Santo Lugar, e depois o outro está no Santíssimo Lugar, que é o terceiro compartimento, onde deve estar todo crente. Agora, estamos certos de uma coisa, quem vai no arrebatamento não é aquele que come o maná no átrio exterior, é na justificação. Já é uma boa pessoa que diz, eu creio na mensagem do profeta.
Então vamos destacar bem isso, irmãos. Quem irá no rapto? É todos que crêem na mensagem do profeta? Não. Muitas vezes as pessoas pensam que assim, eu creio e eu já vou. Então não precisava Deus mandar nem o profeta, porque o povo cria em Jesus e estava fazendo a coisa contrária a que Jesus havia ensinado. A questão não é apenas de crer, é obedecer esta mensagem. E cada um de nós temos o desejo de obedecer. E cada um de nós temos nossas fraquezas. Nós não viemos aqui para dizer que nós somos o santarrão. Nós viemos aqui porque todos nós somos humanos e carecemos de unir um com o outro, sermos abençoados através desta palavra. Amém? Graças a Deus. Uma era efesiana. Estava pensando nisso porque tem coisas que Deus faz que fica encoberto. E mesmo no dia que Deus está fazendo aquilo, as pessoas não estão enxergando quando Deus está realizando aquela obra. Elas podem pular, gritar, fazer grandes algazarras, mas quando chega o momento da palavra, elas se calam e, além de calar, se emudecem, elas não conseguem receber aquela palavra no momento que está sendo ensinada, porque dentro delas tem outra coisa. Por isso, se o mundo estiver aí, Jesus não entra. Você escuta Jesus por fora, mas por dentro está o mundo que está te atormentando, e você dá mais lugar, mais vazão ao mundo, à voz do mundo, o vozerio do mundo é tão grande, tão forte, que abafa a voz do Espírito para você. Enquanto que para o eleito, a voz do Espírito é tão grande que abafa a voz do mundo para ele. Aquilo do mundo não pode entrar, porque já tem recebido uma voz celestial. Nós temos estudado a mensagem do profeta, e por 38 anos que a gente tem um ministério, e por 36 anos mais ou menos nesta mensagem, não quer dizer que a experiência é tudo, mas serve para nós aprendermos um pouquinho no decorrer dos anos. Temos que aprender. A primeira coisa é aprender a ser humilde. Aprender que não temos uma mensagem ou temos uma mensagem. Temos que aprender isso. Se temos, entregamos. Se não temos, calamos. Agora, isso tem que estar em nós. Se temos ou não temos uma mensagem para entregar. E a maioria de nós que pregamos não gostamos de ouvir. Isto é, na inteligência do homem. Ele prega, ele conhece, ele não gosta de ouvir. Ele quer expor sua convicção, sua experiência, aquilo que ele tem. Enquanto nós, tem um tempo que nós temos que parar para ouvir, temos que entender que nós não sabemos e que nós precisamos parar para ouvir primeiro. Podemos destruir os outros dando uma coisa que não temos. Podemos confundir mais as pessoas querendo explicar uma coisa que não temos conhecimento. Então, ao invés de melhorar, a gente piora. É o que muitas vezes acontece. Mas a gente precisa de aprender. Tenho ou não tenho uma mensagem? Irmãos, é mais feio pregar uma mensagem sem ter a mensagem do que ficar calado sem pregar uma mensagem. As pessoas pensam que é melhor pregar a mensagem. Não, é melhor ficar calado. Se não tem
uma mensagem para entregar. Que tipo de mensagem? Hoje nós temos pregadores de tipo de mensagem de todo jeito. Agora, cada um de nós temos a necessidade de reconhecer qual a mensagem que o próprio povo quer ouvir, que é povo de Deus, que não é qualquer um, não. Você acha que todo mundo quer ouvir? Você escuta os CDs, diz, olha, eu entendo isso, aí você quer dar para os outros. O outro escuta um pouquinho, olha, não entendo nada. Aí você pergunta para ele, você entendeu? Olha, não entendi nada. Aí você acha ruim. Eu acho ruim, você não entendeu. Eu entendi. E você não entendeu. Não era para ele entender. Você diz, bom, não é entender, é crer. Mas se ele não entende, ele não crê. Ele tem que ouvir e entender aquilo. Aí ele vai crer naquilo que ele ouviu. E a gente muitas vezes decepciona, porque a pessoa não entendeu. Eu não entendi. A gente encontra esse tipo de gente. Por isso que eu gosto da liberdade de ouvir. Deixa a pessoa ouvir, porque o eleito você não engana ele de jeito nenhum. O eleito, ele larga de mim, ele larga de qualquer pregador, mas não larga da palavra. Amém. Eleito é eleito. Você vai ter que reconhecer isso. Não vai pensar que o eleito vai ficar preso em mim. Não, se ficar preso em mim é outro homem problemático. O eleito é preso na palavra. E não tem ninguém que engana este eleito. Não tem ninguém. Você pode lutar com ele, que você não o engana. Mas também aquele que não é eleito, você pode dar 1000 CD para ele. E ele diz, eu sou aposentado, tenho tempo. Só que eu ouvi não gostei. Então volta a 999. Não vai adiantar. O indivíduo não foi feito para aquilo. A audição dele não é para aquilo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, quem tem ouvido? Nós temos orelha, ouvido, condição de ouvir é assimilar aquilo e deixar a coisa descer. Ouvir. A maioria das pessoas não tem. Eles têm orelha, mas não tem ouvido. Então é um ser humano perfeito. Por certo, tem orelha, mas não escuta. Então há uma imperfeição no físico? Há. E no espírito? Eles têm orelha também, está tudo perfeito. Mas há uma imperfeição porque não tem ouvido para ouvir o que o Espírito está falando. Pode ouvir o que um pastor prega, pode ouvir o que outro prega, pode pregar alguma coisa, mas não tem capacidade auditiva para ouvir o que o Espírito está dando naquele dia. E Deus não te dá uma mensagem de ontem. Deus não trata o seu povo assim, com coisa amanhecida. Deus só te dá o pão da hora. Aleluia. Você sabe que se eu pregar hoje para vocês, recebam o 7º anjo, já é o pão de ontem? Deus está querendo te dar o pão da hora. O pão da hora é o ministério profético que a esposa de Cristo está manifestando na terra nesse tempo. Amém. Irmão Branham pregava certas coisas como que se você ao ouvir, isso vai acontecer. Não, estava acontecendo ali, ele não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Então, eu tenho alguns tópicos aqui, só para mexer na era efesiana, porque sobre essa era efesiana, eu que tenho essa mensagem, não sei se todos vocês têm, restauração, citações, foi feita no encontro em Goiânia, então são parágrafos da mensagem do profeta. Isso daqui é tudo, os parágrafos são corretos. A interpretação que é errada, porque aqui tem a interpretação, não tem nada escrito, mas toda vez que você ouviu falar sobre isso daqui, é para o futuro. Tudo isso daqui vai vir uma era efesiana. Deus vai levantar uma igreja como a efesiana, lá atrás, uma igreja que não é a de Corinto. Você tem que dar surra nela. Uma igreja que não é a de Corinto, que você tem que chamá-los de meninos. Que não é a igreja de Corinto que você diz, olha, eu dei leite para vocês beber porque eu não posso dar manjar, porque vocês não podem suportar.
ainda. E Paulo diz, e nem agora ainda o podeis suportar. Tem que dar leite para vocês. Então, a era efesiana que o William Branham pregou, você tem que saber onde ela está acontecendo. E você escuta o irmão Branham aqui, ao ler, ouvir a fita, você vai ouvir direitinho. Olha aqui, eu estou na página 5, a visão da noiva. Nos tem sido prometido, de acordo com Malaquias 4 e 5, e Apocalipse 10, e Lucas 17:30, que tem que vir uma igreja efesiana com isto. Uma igreja que você pode colocar profeta, apóstolo, evangelista, pastores e mestres. Uma igreja que você pode ter estas coisas para o aperfeiçoamento dos santos. Mas não uma igreja de Corinto que você tem que falar com eles, olha, vocês estão falando língua em hora errada. Vocês não podem fazer isso. Não é uma igreja para ser corrigida, é uma igreja que está caminhando para a perfeição. Não uma igreja criança, inexperiente, que não tem a luz da palavra. Não. Deus quer tratar com crente. Talvez você pense, não, mas então não é para mim. Deus quer tratar com crente que ele tem condição de prosseguir. Você sabe que tem, como criança, ela nasce e ela fica pequena a vida inteira. É uma anã. Nasceu. Tem tudo igual aos outros. Mas não tem condição de crescer porque aquilo está no seu próprio ser físico. Aquilo é problema físico. E nós, muitas vezes, temos o problema espiritual. Nós nascemos, mas nós não crescemos. Nós envelhecemos, mas nós não crescemos. Então, nós não chegamos a ter a experiência que precisamos ter, aí ficamos uns crentes retardados. Com aquela mente lá de trás. Nós não somos os crentes que podemos assimilar as coisas, ouvir e dizer, isso é isso. Isso daqui é verdade. Você chega a um certo ponto que você pode dizer isso. Mas quando você é garotinho, você tem que escutar o papai. Não adianta, tem que escutar o papai. O papai fala, mas os garotinhos, principalmente quando eles começam a engrossar a voz, eles pensam que virou homem. As mocinhas, quando começa a aparecer alguma coisa na vida delas, elas pensam, sou mulher. E aí mamãe fala, ela fala também. Porque pensa que é alguma coisa. E muitos de nós, crentes, achamos que nós somos alguma coisa, porque nós cremos que Jesus Cristo é Deus, nós cremos que William Branham foi um profeta, achamos que é uma grande coisa, e logo o pai vem e repreende, nós retrucamos com ele. O próprio pai Branham repreende na própria mensagem, corrige, ensina. Não, nós já achamos que nós estamos falando grosso, já mudamos um pouquinho. Eu estou vendo alguma coisa, aí eu estou vendo mais do que meu pai. Vocês têm filho desse jeito, será que nós não vamos aprender? Os filhos hoje sabem mais do que os pais. E eles deveriam entender que eles são inexperientes. Eles não sabem, eles dizem que sabem. Os filhos da mensagem sabem mais do que a mensagem. Eles dizem que sabem. Você pode mostrar para eles, eles não aceitam. Você pega um pentecostal, você mostra a Bíblia, você mostra batismo em nome de Jesus Cristo. Não precisa ir longe, não. Se eles não creem em profeta, pega todos os pentecostais e diz, então vamos às águas e vamos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui, o único batismo na Bíblia que foi realizado foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Ele diz, não, isso foi batismo de Pedro. E quem foi que batizou lá? Foi Pedro? O Espírito Santo tinha caído na igreja. Eles estavam sendo orientados pelo Espírito Santo. Mas para a era que nós estamos vivendo, aquilo era a doutrina de Pedro. Para aquele povo, era do Espírito Santo aquela doutrina. Então as pessoas estão precisando desenvolver na vida espiritual. Elas precisam desse desenvolvimento, senão ficam anãs a vida inteira. E também não adianta querer ensinar. Vou repetir isso, não adianta querer ensinar uma coisa que a gente não sabe. Pelo amor de Deus. Você derruba irmão, você derruba a igreja, você dispersa o povo, ao invés de ajuntar, ao invés de arrebanhar. Então, mas esta mensagem aqui, ela é para espantar o povo mesmo. Mas você não pode espantar o povo com falta de luz,
você tem que espantar o povo com luz. Amém. Dê luz para eles. Amém. Aí eles ouvem, tem luz. Eu não vou querer isso mais não. Eles têm luz, é a luz que você está pregando, então o problema vai ser deles. Mas se eu entrego alguma coisa que não seja vinda do altar, porque hoje qualquer mensagem que se entrega, se não disser foi Brana que falou, não adianta entregar. Eu tenho ouvido gente falar sobre o irmão Brana, mas não fala que foi Brana que pregou aquilo. Eles não falam. E dentro da mensagem, nesses grandes companheirismos, você escuta. Eu escutei um homem um dia e pensei assim, falou, se foi o William Branham que ensinou isso daí, eu creio, isso é verdade. Mas se não for, eu não aceito de jeito nenhum. Você pode falar o que você quiser para mim. Se Brana não falou, não vai entrar. Não entra mais, não tem entrada mais. Alguém diz, isso aqui é a terceira etapa. É simples, você ouve, não. Ele diz que é a terceira etapa. Tem um monte de crente apelidando suas mensagens de terceira puxada, de terceira etapa, e você chega lá, não tem nada. Está mais fraco do que a sopa feita da sombra do frango que morreu de fome. Mas eles dizem que tem. Irmãos, eu não quero me posicionar só porque prego esta mensagem e que Deus me deu a graça de conhecer isso daqui e entregar para vocês. Não é por isso que eu tenho que pisar em alguém, mas eu creio que as pessoas têm que reconhecer seu lugar, têm que reconhecer sua posição. Se eu tenho, tenho. Se não tenho, vou falar que não tenho. Você sabe que tem hora que nós não temos capacidade de ser marido, não temos capacidade de ser pai. Nós precisamos ver isso. E os filhos deveriam perceber, olha, eu sou tão ruim que não presto nem para ser filho. Não obedeço ninguém. Eu sou dono do meu nariz. Mas percebe? Passa tudo essa era, meus irmãos. É cega, nua, infeliz e não sabe. Então é era de pastores cegos, pensando que tem mensagem e não tem. Obreiro cego, pensando que tem mensagem e não tem. Filho cego, pensando que eles têm pai, mas eles não obedecem, eles não têm. Porque quem tem um pai obedece. Se você tem um pai que é Deus, você curva diante dele e diz, pai, eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer. Onde o Senhor me mandar, eu irei. Agora é o pai. É o pai fazendo aquilo por nós. Uma das grandes coisas que nós temos que aprender é isto, reconhecer se temos ou não uma mensagem para entregar. Isso eu tenho que reconhecer. Meu Deus, porque o povo, a gente quer colocar aquilo no povo, mas eles não querem ouvir. E tem uns que alguém me passou uma carta esses dias e disse que tem que mendigar meus CDs. Eu tenho que ficar sentido, mendigar meus CDs. Eu lembro de que há 30 e poucos anos atrás, quando eu peguei emprestado as 7 eras da igreja, um membro da minha própria igreja discutiu comigo. O senhor está me demorando a me entregar. Eu estava demorando a entregar o livro às 7 eras, porque naquele tempo era a escassez de livro, lá no início da mensagem. E eu estava começando a ler, eu gostei. E ele ficou sem aquilo 1 mês, 2 meses, já lamentou e veio falar comigo. A escassez. Agora, eu percebi isto no irmão agora. Foi quando Deus faz uma obra, você pode falar para a pessoa não ler, ele vai ler. Você pode falar, não escuta, não adianta. O indivíduo vai lá e escuta, ele é desobediente. E tem desobediência que é para a vida, outra é para a morte. Esta é para a vida. Você vai, e alguém diz, não escuta. Aí você, por que não escuta? É falso profeta. Então eu tenho que escutar para me saber o que é falso profeta. Que eu estou vivendo no meio de um povo, eu não sei se eles são falsos. Então deixa eu escutar. Aí você vai escutar. Mas espera, isso aqui é verdadeiro. Isso não é falso. Aí depois, se você conversar com o seu pregador, ele dirá, mas eu não falei para você não ouvir? Eu sabia que você ia enrolar com isso. Que bênção. Aleluia. Que bênção é enrolar com a verdade. Amém. Que bênção é enrolar com a palavra. Mas foi proibindo, lá por volta de 72, 73, foi proibindo ouvir
o profeta, o pastor Joaquim Gonçalves Silva, foi proibindo, foi que eu aprendi. Me proibiram, isso é falso. Então deixa eu escutar. Eu nem sei o que é falso. Deixa eu ouvir. Aí eu ouvi, falava Bíblia, versículo. Pronto, falei, foi falso, sou eu. Os crentes da mensagem hoje deveriam aprender isto. Quando nós lemos a mensagem do profeta, olha, eu vou falar agora com crente da ressurreição isolada do irmão Brana. Vocês deveriam aprender, como eu aprendi há 36 anos atrás. Vocês deveriam aprender. Quando alguém diz para você que irmão Brana tem que voltar para a terceira puxada, para a terceira etapa. Gente, se você ler os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da Voz de Deus, e ver que o irmão Brana diz que a terceira etapa já aconteceu, foi, e você para escutar um pregador dizendo que a terceira etapa vai vir, só por causa de alguns parágrafos antes da revelação, quando o irmão Brana não podia falar, você sabe que até 63 o irmão Brana não podia falar, aquele dia e hora, quando ele pregava os selos, ele não podia falar, Deus o proibiu de falar, ele falou depois, a gente pega o irmão Brana falando depois nas outras mensagens, mas naquele dia ele não podia falar, porque era dia da vinda do Senhor, e ninguém pode saber, e coisas que Deus reservou para ele mesmo, que ele não falou nem para o irmão Brana, porque aquilo tinha que passar, nem o Filho sabe. Você pode tomar o Filho Jesus Cristo, lá atrás, mas você pode tomar o Filho Jesus Cristo em William Brana, também não sabia aquele dia. Depois que passou, aí o irmão Brana veio, eu não sabia. Oh, mas já pregou e não sabia. Eu não sabia que era isto. Por certo, não podia saber naquele dia, porque era o cumprimento do 7º selo, era o cumprimento de Mateus 24, 36, ele não podia saber, mas agora ele diz o que é. Em 63, eu tenho a mensagem, ele dizendo, está para frente. Em 65, ele diz, está para trás. Alguém diz, oh, mas ele é de duas palavras. Não, Deus falou para ele não falar para ninguém, e ele não falou. Agora aqui Deus falou para ele falar, porque ele falou na maior simplicidade. Ele que aguardava a terceira puxada, a terceira etapa, toda a vida. Agora, em 65, já aconteceu. Sabe por que eu gosto disso, irmãos? Porque o irmão Brana foi sincero. Nós temos que ser sinceros. Amém. Deus falou para ele, se você for sincero, isso é uma boa coisa que o homem tem, a mulher tem, sinceridade. Se você for sincero e fizer as pessoas crerem em você, nada suportará a sua oração, nem mesmo o câncer. Irmão Brana foi sincero. Tudo que você lê nas mensagens, o irmão Brana foi sincero. O irmão Brana foi tão sincero que ele contou as próprias fraquezas dele. Ele contou quando ele mentiu. Se fosse nós, escondia. Vai ser o que os outros vão pensar de mim? Estou pregando a terceira etapa. E se eu mentir? Então eu não vou falar para ninguém, não. O irmão Brana chegou e falou. Isso que é sinceridade. O irmão Brana não está preocupado com o que os outros pensavam, mas com o que Deus pensava dele. Era ele e Deus. A questão nossa é nós e Deus. Cada eleito tem que entender isso. Agora, olha, eu aprendi que a era efesiana viria. E tem muita gente da mensagem no Brasil e no mundo esperando um avivamento que não vai suceder. Estão aguardando uma coisa que não vai acontecer. Seria melhor despertá-los enquanto é tempo. Mas vou te mostrar apenas nesta mensagem, quando o irmão Brana fala uma coisa, e logo ele diz que já está acontecendo ali. Ele diz que vai vir, está aqui. Então ele estava falando de Malaquias 4, 5, Apocalipse 10, de São Lucas 17, 30, que tem que vir uma igreja efesiana. Com isto, a palavra de Deus tem que ser desenrolada nesta era de Laodiceia. Você parando aqui, o que você prega? Oh, irmãos, tem que vir uma era efesiana. Nós precisamos desta era efesiana. Deus vai mandar isso para nós. Então vamos prosseguir para ver se ele vai mandar mesmo.
nos tem sido prometido que todos estes fios soltos durante as eras, nada se pode acrescentar. Apocalipse 22 o diz. Encontramos que Lutero não pôde chegar a isso, tampouco Wesley. Eles tiveram a verdade do Evangelho. Porém, agora, nos últimos dias, nos tem dado a entender que saberíamos o que era. Porque viria, já está mudando, porque viria, antes ele disse, tem que vir. Agora nesse parágrafo ele já diz, porque viria uma era efesiana sobre isso. Estamos aqui. Os efésios estão aqui. Aleluia! Você sabe que o povo da mensagem está esperando uma era efesiana? Todo mundo esperando uma era efesiana. Algo vai acontecer. Era efesiana é era de gente madura, não é de crente verde de Corinto, não. É de crente bebê de Corinto, que só toma leite, que não pode comer manjar, não pode comer terceira puxada, 7 trovões, novo nome. Fale novo nome, ó, dá um embrulho no estômago deles, quase vomita. Eles não podem ouvir sobre isto. Para começar, outra coisa eu te digo, pelo amor de Deus, se não sabe explicar sobre novo nome, fala só no velho. Amém. Eu vou falar agora o novo. Não, fala o velho que é melhor. Não fala o novo, você não sabe explicar. Mas agora eu já estou sabendo. Se você parar a escutar um irmão, um indivíduo explicar sobre o novo nome, você vai ter que corrigir tudo o que ele fala. Ele fala tudo errado, porque achou que sabe falar. Você pega o William Branham, mostrando, explicando, caminha com ele e deixa aquilo ali. E as pessoas vão entender. O irmão Branham falou para o irmão Livale, você não precisa dizer para eles que eu sou filho do homem. Não precisa dizer. Eles descobrirão. Amém. Agora ali estava o ministério. E estava o próprio profeta dizendo, não precisa falar para eles que eu sou não. O irmão Branham chegou em perguntas e respostas, e quase falou. Eu disse, não senhor, não adianta falar, eles não vão crer. Era tão simples a coisa. Então o irmão Branham fala, e você pensa que é para depois. Vai vir uma era efesiana. E nós aqui no Brasil, estamos esperando essa era efesiana quase desde o início. E até hoje. Mas não vai vir mesmo. Ela não vai vir. Ela estava aqui, nós não sabíamos. Ela estava na mensagem, nós não tínhamos encontrado. Está aqui. Agora, qual a era efesiana, irmãos? Malaquias 4, Apocalipse 10, São Lucas 17:30. A era efesiana. Aleluia. Entende? Essa é a era efesiana que tinha que vir. Não de meninos que não sabem o que falar. Agora, você não pode exigir nada do menino, mas você pega, dá uma Bíblia na mão de um obreiro e diz, olha, nós estamos com necessidade de pastor, então eu vou te consagrar pastor. Dá uma faca na mão do menino. Ele vai cortar a si mesmo, vai furar os outros. E muitos pregadores, olha, vocês me desculpem, vocês que estão me ouvindo pela internet, mas muitos pregadores são crianças. Você não pode dar a mensagem na mão deles. A mensagem é uma espada de 2 gumes. O que faria melhor cada um de nós era ficar quietinho, escutando alguém. Gente, eu fico bom porque as pessoas não têm paciência para ouvir. Eu ouvi pastor Joaquim Gonçalves Silva, pastor Luiz Mendes, pastor Adil, pastor Edmar. Eu ouvi 30 anos, pastor Euclides Paro. Eu ouvi 30 anos, eles não param 1 minuto para escutar um CD meu. Um já não escuta porque já morreu. Pastor Iraci já dorme no Senhor. Levava isso para minha igreja testemunha, nós ouvia junto lá. Eles não param um momento para ouvir. E quando para ouvir, tem que ter um papado para examinar aquilo, para poder pôr o dedo naquilo e dizer, isso é verdade. Não, é você que crê. Quando você ouve e crê, não importa se o Papa não crê. Porque tem hora que encontra
Não pense que Papa é só da igreja católica que faz isso, não. Não tem Papa, desde a igreja primitiva começa a aparecer os Papas. Aqueles que querem ser cabeça e não pode ser. Aqueles que são cabeça, mas são falsos. Aqueles que querem que você o escute, mas agora ele não tem a mensagem para a hora mais. Você não pode parar e ouvi-los. Eles deveriam parar e examinar. Mas hoje o medo de perder membros, o medo de perder salário, e eles têm que saber, e o povo também tem que saber. Eu já preguei isso, nenhum membro vai chegar no dia do juízo e dizer, senhor, foi meu pastor fulano de tal que não pregou isso para mim. Não tem nada a ver. Se o seu pastor não pregou, você tinha um CDzinho que você jogou fora. Ele mandou você queimar e você queimou mesmo. Mas não tem. Olha, o pastor de Jezabel, diz irmão Brana, que era Elias. Não é nem o marido dela, porque é o marido que é o pastor da mulher. Vocês estão me entendendo? Amém. O pastor de Jezabel era Elias. Por quê? Porque Elias pregava, ela não queria ouvi-lo. Ele que era o pastor dela. Deus olhou e disse, se você não escutar esse homem, você pode escutar Acabe, você pode mandar matar aquele moço lá, Nabote, pode mandar matar e ficar com tudo dele para o seu marido, para alegrar seu marido, mas você tem que escutar, é o meu homem, meu profeta. Se ele soubesse que lá atrás, há 33 anos atrás, todos nós teríamos que escutar, era o pastor Joaquim Gonçalves Silva, nem mais ninguém não, tinha que escutar ele mesmo, é ele que está com a palavra do dia aqui, foi ele que trouxe a mensagem para nós, tínhamos que ouvir, isso é verdade. Mas hoje, de terceira puxada, eles precisavam ouvir isto. Mas eles não têm paciência de ouvir isto. Eu ouvi gente experiente dizer que o que eu prego é coisa infantil. Por que ele não está entendendo? Que se é infantil, é fácil para você entender. Eu estava lá na reunião e disse, isso é infantilidade. Se é infantilidade, filho, você entende. Se fosse de maturidade, mas é de infantilidade, você deveria entender, mas não entenderam, e por não entender, eles pensam que Deus vai julgá-los, membro, você não pensa que Deus vai te julgar, pelo que o seu pastor prega aí contra o que o profeta pregou, que o cordeiro saiu do trono, mas não, Deus vai te julgar pelo que eu estou te pregando, seu pastor sou eu. Amém. Hoje vou ter que te mostrar, o seu pastor sou eu, como Elias era pastor de Jezabel. Eu não sou profeta, mas o profeta diz que um pregador é um profeta. Então, eu não sou um profeta, como foi William Branham. Mas vocês têm que saber que a verdade nesta era, não sou eu absoluto, não, mas a palavra é o que William Branham falou, está falado. Vocês têm que ouvir isso daqui. O meu marido é o William Branham. Nisso daqui, ó. Eu tenho que escutar a sua esposa desse ministério. Eu tenho que ouvir. É ele que é o cabeça que trouxe essa mensagem para nós. É ele, como ministério do Filho do Homem, fez o nosso casamento com a palavra. É ele quem fez isso. É o ministério do Filho do Homem fazendo o nosso casamento com a própria palavra. Agora, eu tenho que respeitar isto. Vamos mais um pouquinho? Tem mais um tempinho aí? Né? Nos tem sido prometido que todos estes fios soltos, bom, já li. Porém, agora, nos últimos dias, nos tem dado a entender que saberíamos o que era, porque viria uma era efesiana sobre isto. Estamos aqui. Os efésios estão aqui. Aleluia! Graças a Deus. Irmãos, eles estão esperando até hoje uma era efesiana, porque eu estava lá, eu sei. Irmãos, vai chegar uma era efesiana. Uma era de poder na igreja. Não, irmão, poder na igreja é quando tem um profeta. É aquilo ali que é era efesiana. Ali, quando a palavra é manifestada, está o poder efesiano, porque não é um poder de meninice, não é um poder de leite para beber. O próprio Deus falou para o irmão Branham, quando ele queria ensinar os 7 selos, ele disse, não faça isso, não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Então, isso daqui é para um povo que já tem uma experiência, é de Efésios mesmo. São aqueles vencedores, são aqueles que podem ouvir predestinação. Nós podemos ouvir
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito. Nós podemos ouvir, predestinação não é para a igreja de Corinto. Não, você vai ver, é para a igreja efesiana, porque ela tem experiência para isso, ela tem maturidade para isso, ela pode ouvir aquilo, e ouvir sobre revelação dos trovões, revelação dos 7 selos, revelação do novo nome, o que o irmão Brana diz na mensagem. Você pensa que isto aí é para qualquer pessoa? Não, isso daí é para os efésios de hoje. Esta igreja, eu estou apenas mostrando para você, não vai dar para mim dar todos os parágrafos aqui, ainda que eu peguei só uns, mas não dá tempo, mas só isso daqui vai ser o suficiente. Estamos agora nos Efésios, olha aqui, e é a coisa que põe o poente entre a denominação e a terra de glória. Escuta para você ver, os Efésios estão aqui, diz o profeta. Aqui aonde? Era no tempo dele. A gente busca aquilo lá, porque o único alimento que tem para os verdadeiros crentes comer é aquilo que o William Branham recebeu como revelação na terceira puxada, que está de trás do véu, e que o véu foi rasgado. Porque estava ali de trás do véu. 7 eras da igreja formou um véu que escondeu 7 selos. O que estava escondido na 7ª era, se você puder acompanhar esse pensamento, tudo que estava escondido de promessa, desde o Gênesis até Malaquias, aí chegou Cristo, rasgou o véu. Aleluia. Mas como pode? É um homem, a morte de um homem. Se a morte de um homem rasgou o véu, ele não precisou ir lá no templo. A morte dele rasgou o véu, sem preciso ele estar lá no templo, rasgando o véu de cima para baixo. Não, a morte dele rasgou o véu. Isto foi há 2000 anos atrás, mas tivemos agora 7 eras da igreja e tivemos mistérios escondidos atrás do véu outra vez. Porque o véu que foi aberto lá no Calvário foi para você poder entrar e comer na panela dourada, o maná que está ali na panela dourada, que é uma mensagem que não desvanece, uma mensagem que satisfaz você. Vai na panela dourada e come. O profeta diz que antes o que tinha que fazer era Arão, que entrava lá e metia a mão naquela panela e comia, e aquilo descia na barba dele. Ele tinha experiência para mostrar para o povo: olha, o maná é excelente. Mas aquele maná, espera lá, mas Arão, aquele maná que foi guardado de ontem para hoje, já criou bicho. Ele diz: olha, aquele ali faz anos que está lá, todo ano eu vou lá e meto a mão naquela panela dourada, o maná é fresco. Irmãos, foi isso que Deus fez agora em William Branham. Nós tivemos aí cercado uma panela de maná de 7 selos, 7 trovões, terceira puxada, está tudo cercado, ninguém chegava lá. Mas quando houve os 7 trovões no Monte Pôr do Sol, quando aquilo desceu para o profeta, ele diz: eu quero cair morto aqui neste púlpito se aqueles selos não foram abertos naquela montanha. Ele quem falou isso. Agora, se aquilo abriu lá, olha o selo, olha o véu sendo rasgado, e você pode entrar e comer. Agora, mete a mão nessa panela dourada de mensagem profética, de revelação de 7 selos, de 7 trovões, mete a mão. O pastor é obrigado a fazer isso, por isso não é qualquer um. Quem podia entrar lá era só o sumo sacerdote uma vez no ano, não era qualquer um. Agora, foi rasgado o véu, todo mundo podia entrar. Mas ao mesmo tempo que o véu foi rasgado, foi criado um outro véu do Apocalipse, dos mistérios do Apocalipse, e que somente nos dias da voz do 7º anjo, somente nos dias da voz de Jesus Cristo é que o véu poderia ser rasgado, o véu do templo, e somente nos dias da voz do 7º anjo é que o véu dos mistérios seria rasgado. E assim como morreu no tempo do Senhor Jesus Cristo, houve uma morte e rasgou o véu, também houve uma morte e rasgou o véu. Quando Branham revelou, aquilo é a morte. Ele diz que eles crucificaram a Jesus Cristo outra vez, na revelação dos 7 selos. Então isso quer dizer que eles mataram Jesus Cristo em Branham, crente da mensagem, assassinos do púlpito. O profeta pregou isso daí, irmãos. Vocês pegam a mensagem: eu acuso esta geração
Ele está pregando isso daí. São assassinos. Ele diz, é dos púlpitos que saem hoje as maiores lancetadas contra Jesus Cristo. Agora não é contra aquele Jesus de 2000 anos atrás, não. Era contra Jesus em Brana. Contra Jesus que tinha aberto o livro, que tinha revelado a palavra. E você tem que entrar e comer. Alguém diz, agora eu só espero no meu pastor. Tem crente que só espera no meu pastor. Se ele come lá e me dá. Esse tipo de águia não vai. Deus já puxou o couro do ninho, filho. Deus já puxou o couro do ninho, filho. Agora a águiazinha já pisa em espinho. Ela não para no ninho mais não. É hora de sair da outra vez. Em 1972, 73, foi um tempo da nossa saída das denominações. Agora, por volta de 2000 para cá, é um tempo da nossa saída da primeira e segunda etapa da mensagem. Tem que sair, é hora de saída outra vez. Agora é a mensagem da esposa de Cristo. E o que compõe esta esposa? Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Todo mundo tem que seguir o profeta. Todo apóstolo que não segue o que o profeta diz, que para revelar os selos, o Cordeiro saiu do trono. Todo pastor tem que pregar isso e entrar lá no Santo do Santo, onde os mistérios estavam escondidos, e Brana foi lá, e o anjo forte desceu e meteu a espada e abriu todos os livros. Não chore, João, porque o leão venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Foi aberto. Nós aprendemos na mensagem o desvelar de Deus. Irmão Brano disse, era morte entrar atrás do véu. Isso quer dizer, você é Arão? Então entra. Não é? Não entra lá não. Você vai morrer. Não entra. Você foi chamado por Deus para aquilo? Faça. Não foi? Não faça não. Você vai morrer espiritualmente. Hoje, se fosse uma morte física, imagina, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Que foi, pastor? Morreu fulano de tal. Mas quando morre espiritualmente, não canta somente crer. Ele morreu espiritualmente, não tem cantiga. Se tiver uma, não creio, Senhor, não creio, Senhor, no que foi revelado, não creio, Senhor. Defunto. Não crê no que foi revelado? É o irmão Brana que está dizendo, viria uma era efesiana. E é o irmão Brana que está dizendo, por que viria esta era efesiana? E é o irmão Brana dizendo no mesmo parágrafo, os efésios estão aqui. Viria e estava ali. Aleluia! Oh, a experiência agora deveria unir com a revelação. De que coisa? Viria, mas não vem mais, está aqui. Agora vamos ficar aqui no Brasil, irmãos, vai vir uma era efesiana e nós vamos ter uma igreja de poder. E o povo está caminhando para isso, os irmãos estão caminhando para isso, para que eles recebam poder para a cura divina. Não é poder para a cura divina, isso já aconteceu, nós cremos nisso. Nós cremos na cura divina, nós carregamos a cura divina. A questão agora é crer no que foi revelado. Porque crer em cura divina hoje, todo mundo crê, até o povo da mensagem, que há 30 anos atrás saíram das denominações e começaram a pregar a revelação da palavra naqueles dias. Hoje, estes mesmos pregadores estão fazendo um trabalho de cura divina para chamar a atenção do povo, dizendo, é uma era que está chegando de poder para a igreja. Mentirosa, esta era foi no tempo de Mombrana. Agora, se você souber qual o prodígio, a maravilha que a igreja tem que fazer agora, é comer o livrinho que foi revelado, que ninguém comeu ainda. O dia que um pastor comer o livrinho, como canta aí o pastor José da Silva, comer o livrinho, o dia que um pastor desse comer o livrinho, eles nunca vão chegar no púlpito e dizer, irmãos, estamos aguardando a terceira etapa, a terceira puxada, o irmão Brana, tem uma cadeira lá esperando o irmão Brana, vai ficar esperando o irmão Brana. Viu?
Porque não pensa que você não dá lugar à palavra, Deus é obrigado a mandar Brana sentar na sua cadeira, que ele não vai sentar não. Amém. Você não crê na palavra que William Brana pregou. William Brana já disse que a terceira etapa foi. Não vai ser. Oh, irmãos, vai vir um grande poder, o poder da revelação dos 7 trovões. Vai vir para nós. Aí a igreja neófita, nova, inexperiente, menina, só dando trabalho. Você sabe que as meninas que só dão trabalho? Aqueles meninos nossos assim, que só dão trabalho, isso é igreja, só dá trabalho. E o pastor fala, é melhor, né? Vai vir? Vai. Tudo que vai vir é melhor. Até Jesus vai vir, é melhor. Mas quando fala ele já veio, aí alguém diz, ele veio, você ficou? Sim, eu sou do rapto. Você teria que entender a vinda te preparando para o rapto. Se você não pode entender a vinda te preparando para o rapto, não vai adiantar não. Tem que aguardar isso. A vinda tem que te preparar para o rapto. Deus mandou Malaquias 4, Apocalipse 10 para nós, Mateus, São Lucas 17, 30 para nós. Isso daqui é para te preparar para rapto. Ninguém foi arrebatado, mas Jesus já veio. Ele veio no Monte Pôr do Sol. Ali estava o 7º selo. O irmão Brana diz que o 7º selo se abre quando o 7º anjo está pregando a sua mensagem sobre a terra. Quando foi? Só que era mistério, ninguém sabe dia e hora. E Brana tinha que pregar no 7º selo. Ninguém sabe, mas ele diz, o 7º selo é a vinda do Senhor. Isso ele diz, é o que você tem que guardar. Mas se é a vinda do Senhor, que jeito? Eu ia falar mais uma vez sobre isso. Vou deixar para pregar aí para o sul. Descendo aí, a gente prega mais um pouquinho. Mas tenho que encerrar aqui. Estamos agora nos Efésios, saindo de, entrando a. Saindo de e entrando a glória. Aleluia. Saindo da denominação e entrando a glória. Sabe o que é 7 trovões revelados? É glória. 7 trovões revelados, aquela nuvem de anjos é glória. Eles vieram da glória, é glória. Então quando você chega aqui, estamos agora nos Efésios. Não, mas eu estava esperando, irmão Brana. Você diz ali em cima, eu vou ficar com isso aqui. Ó. Tem que vir uma igreja efesiana. Ele diz, não, os Efésios estão aqui. Amém. Ele podia dizer, eu sou o cabeça dos Efésios. Como teve Paulo na primeira era, tem Brana aqui na 7ª era. Lá teve um cabeça, aqui tem outro. Estamos agora nos Efésios, saindo de e entrando a. É outra era dos Efésios. Paradoxo, janeiro de 1965. O profeta disse que haveria uma chuva temporã e tardia. E na chuva tardia entrariam ambas as chuvas. A temporã e a tardia juntas. Uma igreja universal que varrerá ao mundo de um lado ao outro. Já pensou bem se a igreja universal pegasse até isso daqui para eles? Já pensou? Irmãos, eles poderiam pegar e falar para o povo da mensagem, meus irmãos, até o profeta Brana disse, uma igreja universal que varrerá o mundo de um lado ao outro. Até a Brana sabia que a nossa igreja ia de um lado para o outro, comercializando, arrancando o dinheiro do povo, mas que pode. Uma grande mensagem. Bom, eu estou simplesmente supondo. Mas o irmão Brana está falando aqui, é desta igreja verdadeira, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Uma igreja universal, que varrerá o mundo, de um lado ao outro. Uma grande mensagem, grandes sinais e maravilhas serão feitos por esta igreja. Daniel disse que naquele dia o povo que conhece o seu Deus faria proeza. Isso é o que estamos vendo nestes dias. Aleluia. Deixa só o lembrando pregar para nós assim, ó. Concorda uma coisa com a outra. Dá certinho. Eu nunca pensei nisso, ficar esperando. Meu Deus, vai vir uma era efesiana. É certo, a gente está muito fraco, a gente é problemático aqui nessa carne, mas vai vir a era efesiana. Glória a Deus. Não, já é passado também.
já veio. Se você quiser a era efesiana, volte de 63 a 65 e, pastor, meta sua mão na panela dourada dos 7 trovões que foram revelados, come e deixa cair na barba. E saia diante da congregação com aquela unção de 7 trovões sobre você, e o povo veja que a coisa foi revelada. Isto é tudo. Livro de Referências, página B14 em inglês. Amém. Obrigado, Senhor. Porque a verdade é verdade em todo lugar. E estamos certos que esta palavra que o Senhor já manifestou é suficiente para as nossas almas. Alimenta esta igreja com a palavra da vida eterna. Esta é a palavra do dia. Este é o alimento que o Senhor prometeu e já tem chegado para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque a era efesiana não vai vir, está aqui. Está na revelação dos trovões, na revelação dos selos, na abertura da palavra, da terceira puxada. Está aqui a era efesiana. Uma era efesiana, uma era de crente maduro, uma era de crente que vê a palavra e come a palavra, não uma era de crente menino, mas crente maduro, que tem a revelação, a mente de Cristo. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.